Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi e dessa vez com chapéu preto. É o seguinte, meus irmãos, eu tenho o mau costume de pesquisar. Eu estou acompanhando esse caso do Lázaro, me interessei um pouco mais. E aí eu vi que a mídia está tentando desesperadamente negar o espiritual. Como é um fato, muitas pessoas estão falando sobre isso. Inclusive eu quero agradecer a audiência que os vídeos estão tendo graças a vocês. A mídia está tentando uma forma, de fazer isso aí parecer que o Lázaro seja um John Rambo. Então, o que é que eles fazem quando eles querem desmentir alguma coisa? Eles começam a mentir, colocar informações desencontradas, controversas, e é o que eles têm feito em massa. Para você ter ideia, eles começaram a dizer, desde o começo a gente sabe que a polícia está usando cachorros. Mesmo assim não conseguiram farejar o cara. Então agora a polícia teve a ideia de trazer os melhores cachorros do país para ajudar. E eles estão usando essas informações para confundir as pessoas, para parecer que eles nunca usaram cães policiais, que estão começando agora. Na verdade isso é uma mentira, eles estão usando desde o começo. Como assim usar o drone, como assim usar o pessoal treinado, que entende de mata, que sabe sobreviver ali, mas mesmo assim não conseguiram achar, porque segundo as próprias testemunhas, ele passa por cachorros, ele passa pelos próprios policiais como se não estivesse ali. É uma coisa surreal. Então a mídia tem um interesse muito grande de esconder isso, porque traria para debate a adoração a coisas ruins. Eles não querem que as pessoas comecem a debater ou impor limites a certas coisas que hoje está aí. E se você falar, ah não, você está com isso, está com aquilo, você é um criminoso por falar, por dizer que é contra, por não gostar. Entende, irmãos? Então eles não podem trazer isso para debate. Para isso, como esse caso é gritante, a espiritualidade está aí na cara, então eles precisam mentir e distorcer as coisas. Mas não se engane, meus irmãos, esse é um grande caso de espiritualidade. Eu acredito que se tivesse ali uma pessoa de grande fé, ali no meio dos policiais, com certeza esse cara já teria sido pego. Mas eles jamais vão dar esse braço a torcer, o sistema não permite, até porque os grandes líderes, tanto de polícia como de política, vocês sabem que eles fazem parte desses grupos malignos que fazem inclusive rituais. Então eles não vão dar esse braço a torcer, não vão escancarar isso, vão deixar assim sempre, ah não é porque o cara é muito astuto, ah mas o cara sabe sobreviver na mata, ele pode viver dias, meses, já disseram até anos, tem uns exagerando, dizendo que ele pode sobreviver anos dentro dos matos, só que ele tem que vir para as casas, roubar comida. E faz isso enquanto a polícia está fazendo ronda. Então veja o quanto o maligno está do lado dele. Como é uma coisa completamente surreal. Nunca se viu isso. Nunca se viu. O que o Brasil está passando é uma grande prova permitida por Deus da espiritualidade. Então, como eu sei que a mídia não vai explicar essas coisas para vocês, muita gente está se perguntando que livro é esse que ele anda carregando. Muitos afirmam que é o livro de São Cipriano. Mas o que ninguém sabe é quem era esse São Cipriano. Quem é esse cara? Então, eu vou trazer a história do São Cipriano e você vai ver que mesmo ele, que foi um grande bruxo, ele que sabia a mais alta magia que você possa pensar, se beneficiava disso, ficou muito rico e poderoso com isso, ele viu que isso aí só traz destruição e acabou se convertendo. E aí começou realmente a perseguição. Então claro que é uma história resumida, foi inclusive enviada pelo nosso querido irmão Anonymous M23, mandar um abraço aí pro nosso irmão, muito obrigado. Meu parceiro, abraço forte aí pra você. E ele disse uma coisa muito certa, ele disse, Davi, os inscritos têm curiosidade em saber a história desse livro, porque muita gente tá falando, não, São Cipriano isso, São Cipriano aquilo, tem um livro, mas não sabe quem é ele, qual é a história do São Cipriano. E é uma história muito bonita, onde você vê que o único caminho, de fato, meus irmãos, é Deus, é o nosso Jesus Cristo. Você vai ver como é importante o poder de uma oração, quando umas pessoas, por exemplo, vamos dizer que você esteja rezando por mim, isso me ajuda demais, meus irmãos. Quando uma pessoa ora por você, isso ajuda demais. Não pense que isso é bobagem. O inimigo coloca essas coisas na sua cabeça para que você não faça. Olha, para que orar? Isso é besteira, isso é coisa de gente que não tem coragem de agir. Na verdade, você está agindo com a oração. Muitas vezes você está agindo mais do que com atos, tá certo? Então eu tenho certeza que esse canal, inclusive, não caiu pela oração dos inscritos mesmo. Senão esse canal já tinha desaparecido como muitos outros. Quem mantém ele de pé é vocês, meus irmãos. Com os poderes de Deus, com a oração de vocês, a gente continua aqui. E vamos continuar enquanto Deus assim quiser. Então eu vou ler aqui para vocês a história do São Cipriano, tá certo? E depois a gente volta para comentar e encerrar o vídeo. A verdadeira história de São Cipriano, feiticeiro. A fonte é o livro de São Cipriano, 20ª edição. Cipriano
denominado um feiticeiro para distinguir-se do célebre Cipriano, bispo de Cartago, nascido na Antióquia, situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. Seus pais idólatras e providos de copiosas riquezas, vendo que a natureza o dotará de talentos próprios para conciliar a estimação dos homens, o destinaram para o serviço das falsas divindades, fazendo-o instruir em toda a ciência dos sacrifícios que se ofereciam aos ídolos, de modo que ninguém como ele tinha tão profundo conhecimento dos profanos mistérios do bárbaro gentilismo. Na idade de 30 anos, fez ele uma viagem ao país da Babilônia para aprender a astrologia judiciária e os mistérios mais ocultos dos supersticiosos caldeus, e sobre a grave culpa de empregar em tais estudos o tempo que lhe era concedido para conhecer e seguir a verdade, aumentou Cipriano a sua malícia e a sua maleficência, se deu inteiramente ao estudo da magia, para conseguir por meio desta arte um estreito comércio com os demônios, praticando ao mesmo tempo uma vida impura e absolutamente escandalosa. E, conquanto um verdadeiro cristão chamado Eusébio, que havia sido seu companheiro de estudos, lhe fizesse muitas vezes vigorosa censura sobre a sua má vida, procurando arrancá-lo do abismo profundo que o via precipitado. Só não desprezava Cipriano as suas exortações e censuras, mas também ainda se valia do infernal engenheiro para ridicularizar os sacrossantos mistérios e virtuosos professores da lei cristã, por ódio a qual chegou a unir-se com os bárbaros perseguidores para obrigar os cristãos a renunciarem ao Evangelho e renegarem a Jesus Cristo. Tinha chegado a este estado a vida de Cipriano, quando a infinita misericórdia de Deus se designou iluminar e converter esse infeliz vaso de injúrias e infâmias em vaso de eleição e de honra, valendo-se e servindo-se da sua divina graça para obrar no coração de Cipriano este prodigioso milagre da sua onipotência. Vivia em Antióquia uma donzela por nome Justina, não menos rica do que bela, a quem seu pai, Edésio, e sua mãe, Cledônia, educaram com muito cuidado nas superstições do paganismo. Porém, Justina, dotada como era, de um claro engenho, assim que ouviu as pregações de Prálio, diácono de Antióquia, abandonou as extravagâncias gentílicas e, abraçando a fé católica, conseguiu converter dali a pouco os seus próprios pais. Constituída cristã e ditosa virgem, tornou-se ao mesmo tempo uma das mais perfeitas esposas de Jesus Cristo, consagrando-lhe a sua virgindade e procurando adquirir todos os meios de conservar essa delicada virtude, para cujo efeito observava cuidadosamente a modéstia, entregando-se às orações e ao retiro. Não obstante isto, vendo a um pobre mancebo de nome Anglaide, lhe captou tantos os agrados que logo pediu aos seus pais para a esposa, ao que eles deram consentimento, e só não pôde obter o consenso da própria Justina. Aglaide então procurou Cipriano, ao qual, com efeito, empregou todos os meios mais eficazes da sua diabólica arte para satisfazer o amigo. Ofereceu aos demônios muitos abomináveis sacrifícios, e eles lhe prometeram desejado sucesso, investindo logo a santa com terríveis tentações e horríveis fantasmas. Porém, ela, fortalecida pela graça de Deus, que tinha merecido com orações contínuas, rigor e, sobretudo, com o patrocínio da Santíssima Virgem, a quem ela chamava sua Mãe Santíssima, ficou sempre vitoriosa. Cipriano, indignado por não poder vencê-la, se levantou contra o demônio, que estava presente, e lhe falou desta maneira: Perfido, já viu a tua fraqueza. Quando não puderes vencer a uma delicada donzela, tu que tanto te jactas do teu poder de obra prodigiosas maravilhas, diz-me logo de onde procede essa mudança, e com que arma se defende aquela virgem para deixar inúteis os teus esforços. Então o demônio, obrigado por uma divina virtude, lhe confessou a verdade, dizendo-lhe que o Deus cristão era o supremo Senhor do céu, da terra e dos infernos, e que nenhum demônio podia obrar contra o sinal da cruz com que Justina continuamente se armava, de maneira que por este mesmo sinal, logo ele lhe aparecia para tentar, era obrigada a fugir. Pois se assim é, replicou Cipriano, eu sou bem louco, e não me dá o serviço de um senhor mais poderoso do que tu. E assim, se o sinal da cruz em que morreu o Deus dos cristãos te faz fugir, não quero já servir-me dos teus prestígios. Antes, renuncio inteiramente a todos os teus sortilégios, esperando a bondade de Deus de Justina, que haja de me admitir por seu servo. Irritando então o demônio de perder aquele por meio do qual fizera tantas conquistas, se apoderou do seu corpo. Porém, diz São Gregório, foi logo obrigado a sair pela graça de Jesus Cristo, que estava senhor do seu coração. Teve, pois, Cipriano de manter vigorosos combates contra os inimigos de sua alma, mas o Deus de Justina, a quem ele sempre invocava,
lhe valeu com seu auxílio e o fez ficar vitorioso. Concorreu também muito para este efeito o seu amigo Eusébio, a quem Cipriano procurou logo, e disse com muitas lágrimas: meu grande amigo, chegou para mim o ditoso tempo de reconhecer meus erros e abomináveis desordens. Espero que o teu Deus, que já confessa seu único e verdadeiro, me admitirá no grêmio de seus íntimos servos, para maior triunfo da sua benigna misericórdia. Muito satisfeito, Eusébio, por tão prodigiosa mudança, abraçou afetuosamente o seu amigo e lhe deu muitos parabéns pela sua heróica resolução, animando-o a confiar sempre na infalível verdade do puríssimo Deus, que nunca desampara os que sinceramente o procuram. E assim fortificado, o venturoso Cipriano pôde resistir com valor a todas as tentações diabólicas. Para este efeito, fazia ele cessar o sinal da cruz, e tentando sempre nos lábios e no coração o sacrossanto nome de Jesus, não cansava de invocar a assistência da Santíssima Virgem. Vendo então os demônios inteiramente frustrados todos os seus artifícios, aplicaram seu esforço maior em um tentar de desesperação, propondo-lhe com viveza de espíritos estes outros tais discursos e reflexões: que o Deus dos cristãos era sem dúvida o único Deus verdadeiro, mas que era um Deus de pureza, um Deus que punia com severidade extrema ainda os menores criminosos, de que a maior prova era eles mesmos, que por um só pecado de soberba foram condenados a uma pena extrema. Como haveria perdão para eles, que pelo número de gravidade das suas culpas tinham já um lugar preparado no mais profundo do inferno, e que, portanto, não tendo misericórdia de esperar, cuidassem se divertir, satisfazendo a rédea larga todas as paixões da sua vida. Na verdade, esta tentação veemente pôs em grande perigo a salvação de Cipriano, mas o amigo Eusébio, a quem ele se referiu, o animou e consolou, propondo-lhe em eficácia a benigna misericórdia. Com Deus, recebe generosamente e perdoa aos pecadores arrependidos, por maiores que sejam seus pecados. Depois, o mesmo Eusébio o conduziu à Assembleia dos Fiéis, onde se admitiam as pessoas que desejavam instituir-se em tão luminosos mistérios. Afirma o próprio São Cipriano, no livro da sua confissão, que à vista do respeito à piedade de que estavam penetrados os fiéis, adorando o verdadeiro Deus, e tocou vivamente no coração. Diz ele: eu vim cantar naquele coro os louvores de Deus e terminar cada verso dos salmos com a palavra hebraica Aleluia, tido com atenção tão respeitosa e tão suave harmonia que me parecia estar entre os anjos ou entre os homens celestes. No fim da função, admiraram-se os assistentes de que um tal presbítero, como era Eusébio, introduzisse a Cipriano naquele sagrado congresso, e o mesmo bispo, que estava presidindo, muito mais o estranhou, porque não julgava sincera a convenção de Cipriano. Porém, ele dissipou logo essas dúvidas, queimando na presença de todos os seus livros de magia, e introduzindo-se no número dos catecúmenos, depois de haver distribuído todos os seus bens aos pobres. Instruindo, pois, Cipriano, e com suficiente disposição, o bispo batizou, ajuntamente a Aglaide, apaixonado por Justina, que, arrependido da sua loucura, quis emendar a sua vida e seguir a fé verdadeira. Justina, então, tocada por estes dois exemplos da divina misericórdia, cortou seus cabelos em sinal de sacrifício que fazia a Deus da sua virgindade, e repartiu também pelos pobres todos os seus bens que possuía. Cipriano, depois disto, fez maravilhosos progressos nos caminhos do Senhor, e sua vida ordinária foi um perene exercício da mais rigorosa penitência. Via-se muitas vezes na igreja prostrado por terra, com a cabeça coberta de cinza, rogando a todos os fiéis que implorassem para eles a divina misericórdia. E para mais se humilhar e suprimir a sua antiga soberba, obteve a força de muitos perdidos, que lhe dessem o emprego de varredor da igreja. Ele morava em companhia do presbítero Eusébio, a quem venerou sempre como seu pai espiritual, e o divino Senhor que se digna ostentar os tesouros de sua clemência sobre as almas humildes e sobre os grandes pecadores verdadeiramente convertidos, que lhe concedeu a graça de realizar milagres. Isso, junto à sua natural eloquência, concorreu muito para converter à fé um grande número de idólatras, servindo-se para isso do famoso cristão da sua confissão, na qual, fazendo públicos os seus crimes e enormes excessos, animava a confiança, não só os fiéis, mas os maiores pecadores. Entretanto, o nome de São Cipriano, o seu zelo e as numerosas conquistas que fazia para o reino de Jesus Cristo não podiam ser ignoradas pelos imperadores. Diocleciano, que então se achava em Nicomédia, informado das maravilhas que realizava São Cipriano e da perfeita santidade da Virgem Justina, passou ordem para que fossem presos, o que logo executou o juiz Eutomo,
governador da Fenícia. Conduzidos, pois, à presença desse juiz, responderam com tanta generosidade e confessaram com tanta eficácia a fé em Jesus Cristo que pouco faltou para converterem um ímpio bárbaro. Mas, para que não julgasse que ele favorecia os cristãos, mandou logo açoitar com 2 cordas a Santa Justina e despedaçar com pentes de ferro as carnes de São Cipriano, tudo com tamanha crueldade que até mesmo aos pagãos causou horror. Vendo então o tirano que nem promessas nem ameaças, nem aquele rigoroso suplício, nada batia a firme constância dos generosos mártires, mandou lançar cada um em uma grande caldeira, cheio de pés, de banha e cera a ferver. Mas o prazer e a satisfação que se admirava no rosto e nas palavras dos mártires davam bem a conhecer que nada padeciam com aquele tormento. E o caso é que até se percebia que o mesmo fogo que estava debaixo das caldeiras não tinha o mínimo calor. O que visto por um grande sacerdote dos ídolos, grande feiticeiro, chamado Atanásio, que há algum tempo fora discípulo do mesmo Cipriano, julgando que todos aqueles prodígios procediam do sortilégio do seu antigo mestre, e querendo ganhar um nome e reputação maior entre o povo, invocou os demônios com suas cerimônias mágicas, e se lançou deliberadamente na mesma caldeira donde Cipriano foi extraído. Porém, logo perdeu a vida, e se lhe despregou até a carne do osso. E chegando naquela ocasião um bom cristão chamado Teotísio, a falar em grande segredo a Cipriano, foi Teotísio condenado logo a ser também degolado. Era esse venturoso homem um marinheiro que, vindo das costas da Toscana, desembarcará próximo a Martínia. Os seus companheiros, que eram todos cristãos, tendo notícia daquele sucesso, vieram de noite a prender os corpos dos 3 mártires e os conduziram a Roma, onde estiveram ocultos na casa de uma pia senhora, até que no tempo de Constantino, o Magno, foram transladados para a Basílica de São João Latrão. Bom, meu nobre irmão, uns pontos que eu quero destacar aqui são diversos, né? Mas para o vídeo também não ficar muito longo, o principal deles é que o poder da fé, né? Você vê que o bruxo, quando viu lá a água quente, pensou, não deve estar muito quente não, né? Um cara que já tinha sido inclusive seguidor do próprio São Cipriano. E aí quando ele entra na água, ele se derrete, cai até a carne dos ossos de tão quente que estava a água. Porém neles, por causa da fé, não aconteceu nada. Outra coisa que você viu é o poder da oração, né? E que não importa o quanto a pessoa tenha pecado, não importa o quão mal ela tenha feito, se ela se arrepender de verdade, meus irmãos, o arrependimento, você vê que o São Cipriano, ele determinou toda a vida dele ao arrependimento. Tem pessoas que querem tirar a vida dos outros, cometer crimes hediondos, e depois de eu me arrependi. Quando você pensa que não, meu irmão, tá o cara ali sentado numa roda de amigos, dizendo que se converteu a Deus, mas falando do seu passado, no meu tempo que eu era do mundo, eu fazia assim, assim, se glorificando, se gloriando dos seus pecados. Então esse cara não é um arrependido de verdade. De forma nenhuma ele é um arrependido. Ele é um hipócrita. Ele fala, embora até não cometa mais, mas ele fala das coisas que faziam do mal, como se fosse algo grande que ele tivesse feito, como se fosse honroso. E no caso dos verdadeiros cristãos que se arrependeram, o que você nota é isso, em todos eles, é um ponto em comum que eles têm. Por mais diferente que seja a história deles, em diferentes épocas e a história em si totalmente diferente, você vê que eles têm um ponto em comum, que é justamente esse, o arrependimento verdadeiro. O São Cipriano pegou toda a sua riqueza, deu para os pobres, se humilhava todos os dias e não bastasse isso, ele ainda procurou a profissão mais humilde que ele podia fazer, que era no caso varrer a igreja. Ele fazia isso porque os pecados que ele fez, ele sabia que foram muito graves e ele precisava dedicar o máximo possível da sua vida e todos os seus atos dali adiante, do dia que ele se arrependeu até o fim, ele precisava voltar tudo para Deus. Então aí você vê um arrependimento verdadeiro que hoje, nos dias de hoje, você não vê. Você não vê de forma alguma ninguém fazendo isso. Quando faz é quando é um coitado iludido por um pastor, né, que diz, me dê tudo. Não manda dar aos pobres, manda dar a ele. Mas enfim, meus irmãos, outra coisa também que é interessante a gente destacar aqui é que existe um radicalismo de dizer, não, mas não pode você ficar querendo se pôr como líder religioso. Irmão, eu não digo como líder, não é porque a gente sabe que entre nós e Jesus Cristo não há outro mediador. Mas quando a pessoa ora por você, isso não é ruim. O que tem de mais uma pessoa que está ali explicando as escrituras, que tem mais conhecimento do que você, de explicar melhor, juntar pessoas em um determinado lugar, não tem problema nenhum em fazer isso, mas tem pessoas radicalizando isso. Ah, não, o cara quer ser Jesus. Não, não tem nada a ver. Tem boas pessoas que só querem ensinar. Eu imagino isso mais ou menos, meus irmãos, como se você pedisse, né,
a alguém ali e a pessoa te ouvisse e dissesse tudo bem, mas meio que você já farrapou tanto, você já fez tanta coisa errada, que a pessoa não tem pressa em te atender. Entende, irmão? Ela vai te atender, ela te ouviu. Mas ela não tem essa pressa, porque você mesmo já pisou muito na bola e ainda não está tão merecedor disso. Mas aí vem outra pessoa, que aos meus olhos está seguindo no caminho certo, que tem se esforçado para me agradar. E aí ela também me pede, ô Davi, dá uma forcinha a fulano, eu tô sentindo que fulano realmente tá arrependido, ajuda ele. E aí outra pessoa também, da mesma forma, também me pede. Isso reforça ou não, isso apressa ou não para que a coisa aconteça? Eu acredito que sim. E acho que de nenhuma forma a pessoa está querendo se pôr no lugar de Jesus Cristo. É apenas um pedido humildemente ao próprio Jesus Cristo. Outra coisa que bate muito com o caso de Lázaro, né? Essa menina que ficou virgem até o fim dos seus dias e quis ser uma das esposas de Jesus. O exemplo dela é muito bonito porque como o cara queria ter ela, né? Você vê que ele fez de tudo. E foi aí que o próprio Cipriano viu que o demônio não pode nada. Porque ele viu uma menina indefesa, uma menina frágil, e aquele demônio que já tinha feito tanto mal a tantas pessoas, já tinha se mostrado tão poderoso, acima de grandes líderes inclusive, contra ela não pôde fazer nada. E aí ele invoca esse demônio, começa a conversar com ele e diz, olha, o que é que está acontecendo? Você tão forte, tão poderoso, e uma menina humilde, uma menina frágil dessa, tu não consegue fazer nada. E ele disse, é porque ela invoca o nome de Cristo. Aí eu não posso fazer nada, Deus é Deus de tudo. Não tem demônio que possa. E ele disse, se for assim, então tu não vale nada, tô fora. E saiu do lado do capeta e tinha o seu amigo, né, o tempo todo orando por ele, para que ele percebesse isso, para que Deus entrasse no coração dele. E Deus atendeu. Então, meus irmãos, essas coisas servem de exemplo para todos nós e mostra que a espiritualidade está aí e que não adianta quão poderoso seja o bruxo, ele só vai levar o caminho da destruição e por isso mesmo é que você deve ficar longe disso. Veja aí, ó, o São Cipriano, um dos bruxos mais poderosos que se escuta falar, e ele percebeu que aquele caminho só leva à destruição. Veja o Lázaro. Muita gente pode estar dizendo, poxa, o cara está enfrentando 500 policiais. Qual é a alegria que ele está tendo com isso? Só dor, desespero, medo. É só isso que ele pode te dar. É só isso, meu irmão. Prefiro o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da salvação, meu irmão. Por mais que eles tentem jogar armadilhas nesse caminho, pedras, tornem ele difícil de ser seguido, eles fazem isso justamente porque eles já estão perdidos. E eles não querem se perder só. Eles querem puxar o máximo de almas com eles. Eles sabem que tem pouco tempo. E essas coisas estão acontecendo assim, bem diante das câmeras, não é nem dos nossos olhos, é das câmeras. Para que as pessoas percebam isso, para que os eleitos reconheçam e comecem a valorizar de novo a espiritualidade, meus irmãos. Não se esqueça que Deus escreve certo por linhas tortas, então todas essas coisas acontecem para que a gente possa perceber, para que a gente possa entender. Para finalizar, a última parte que eu destaco é quando o demônio começa a colocar ideias na cabeça do São Cipriano para que ele deixe a fé, para que ele se sinta condenado. Às vezes isso acontece através de uma pessoa, como inclusive a gente vê no livro de Jó, né? Os próprios amigos dele vai lá ficar criticando o cara que já está numa situação difícil, ele estava passando por uma provação. Então o inimigo age assim para que você se desespere, para que você saia do caminho. No caso de São Cipriano, a própria consciência dele estava sendo usada por o inimigo. Ele ficava pensando, raciocinando e dizendo, meu Deus, eu fiz muita coisa ruim, Deus não vai me perdoar por isso. Então às vezes a gente mesmo se pega, né, com esse raciocínio, para que eu vou fazer isso? Tem gente que faz muito pior do que eu. Para que eu estar rezando? Para que eu estar fazendo isso? Para que eu me reunir? Para que eu congregar com os meus irmãos? Eu posso fazer tudo sozinho. A arrogância às vezes, né, meu irmão? Então, como você viu aí, às vezes é o próprio inimigo colocando isso. Então foi as orações do presbítero, né? As palavras dele que conseguiu colocar o São Cipriano, que já ia se desviando, se sentindo mal. E o demônio dava o exemplo dele mesmo. Olha, nós demos um deslize e Deus já nos puniu, já expulsou do céu. Imagina tu que já fez tanta coisa ruim. Ele não vai ter piedade de ti. E é essa revolta do demônio com o ser humano, porque Deus nos perdoa, basta que a gente se arrependa. Já no caso deles, que já tiveram uma situação bem melhor do que a nossa, estavam do lado do próprio Criador, eles não têm essa bênção, tá certo, meus irmãos? Então pense bem sobre isso.
Então eu vou ficando por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas. E a gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço e tamo junto!